Bom dia, Bom dia, professor, tudo bom? tudo bem? Bom dia, meu lindo. Tudo bem, Tranquilo? professor? Graças a Deus, bem. Bom dia, professor. Com fome, né, Tranquilo? professor? Bom dia, Já é professor. 11 horas. Ah, não, estou acostumado a comer só depois da uma, porque nesses dias de pandemia, eu continuei dando aula para praticamente todas as escolas. Para vocês eu gravava vídeo, para as outras eu fazia essa live. Então, vai até uma hora quase, meio-dia e 50, meio-dia e 40. Então, Não só está Acostumado a acostumado, comer né, 24 horas. em casa a gente tem esse defeito, né? Eu tento me privar dessas delícias, porque eu já estou numa idade que eu não consigo manter o peso igual vocês, não. Vocês estão bem. Eu não, já estou ficando velhinho, dou conta mais não. O João Vitor não tá bem, não. Meus queridos, vamos fazer o seguinte, a gente está no capítulo 5, e se vocês quiserem eu compartilho a tela do, do conteúdo virtual que a gente tem. Nós estamos falando Seria, nos seria vídeos. melhor, né, se compartilhar. Faço sim. Mas eu quero falar algumas coisas antes. Hoje a aula não vai render tanto quanto eu quero, porque a gente tem que conversar algumas coisas antes. Se vocês estudarem um pouquinho mais, eu consigo dar uma adiantada no conteúdo. Porque a gente está no capítulo 5. O ideal é que a gente estivesse no capítulo 7, pelo menos. Mas o capítulo 5 é importante porque ele fala de 3 escolas e fala sobre o helenismo. Isso ajuda em história, tá? Então, no conteúdo de história. História no Enem está muito vinculada à filosofia e à sociologia. Então, eles se misturam. E nesse capítulo ele fala sobre o helenismo e algumas escolas que surgiram no helenismo. O epicurismo, o ceticismo, tá? E hoje eu quero estudar com vocês o cinismo, se der tempo, e o ceticismo, porque a gente já viu as outras escolas. A tarefa ela vai ser vocês fazerem um quadro comparativo das escolas que surgiram no helenismo, ok? Epicurismo, ceticismo, está aí no seu quadro virtual. Eu vou compartilhar a tela, então, ok? Está aqui. Vocês podem, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, não tem problema. Eu não vou ficar lendo isso daqui, porque se a gente for ler isso daqui, leva um tempão, então eu vou falar apenas o que é relevante, por exemplo. Olha aqui do ceticismo. O que está relevante é essa parte. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Estão conseguindo enxergar o compartilhamento? Sim, estamos Sim. vendo. Tá lindo, professor, tá lindo. Tá bom. Então, nós temos mais ou menos de 15 a 20 minutos de aula, tá? Então, a gente tem que maximizar isso. Eu posso aumentar um pouquinho mais, 20 e poucos minutos, mas eu tenho que ter tempo para outra aula e tenho que gravar essa aula. Então, vamos lá. A escola do ceticismo, ela veio de Pirro, como vocês podem ver ali no parágrafo acima aqui à esquerda. No caso, o ceticismo, ele fala que não existe a verdade absoluta, aquilo que Sócrates falava. Então, o cético, ele acha que essa verdade, ela não pode ser atingida. E mesmo que ela pudesse, por exemplo, na mente de alguém ser encontrada, ela não existe, tá? Porque, de uma certa forma, a gente vê que a, a verdade ela não existe, tá? Porque se existisse, seria impossível você conhecê-la, e ainda que você pudesse conhecê-la, como é que você vai comunicá-la? É um princípio bem forte deles. E então eles acham que você tem que entender a distinção, a diferença entre o que é verdadeiro por natureza e o que é verdadeiro, por exemplo, dentro da própria construção do conhecimento.
Então, para eles, esses céticos, você tem que estar vindo contestar esses elementos, porque esses elementos, na realidade, eles podem ser verdadeiros agora, mas podem não ser verdadeiros. E aí, se você pensar sobre essa perspectiva, você tem que ter o que eles falam, tá vendo aqui, ó, a suspensão do juízo, tá? A suspensão do juízo. Então, você tem que ter cuidado ao estar buscando isso. E para eles, na realidade, essa busca, ela gera angústia, ela gera a perda da paz. E se você perde a paz, e se você se angustia em busca dessa pseudo-verdade, é óbvio que você não vai encontrar. Tá? Então, é isso que é o pensamento central deles. Ok? Claro que aí ele vem falando aí, ó, do apoqué, da atacaraxia, que são coisas mais complexas. Ele pensa assim, quando a gente pega nosso pensamento, a gente pega e um conhecimento, tá? Algo, vamos supor, o amor, a inveja, qualquer coisa, o bem ou mal, a luz ou as trevas, não interessa. Ele pega algum fenômeno, alguma ideia, tá? E ela tem coisas dentro dela, ela tem a essência dela. Quando você consegue equilibrar um ponto de vista e outro ponto de vista, você anula de uma certa forma o julgamento. Tipo assim, você já vê aquela coisa e fala, não, isso é o certo. Tá? Ah, não, isso não é o certo. Então você para de se preocupar com esse certo ou com esse errado, com essa busca angustiante, e a ponto que você se torne indiferente. Se isso é certo, no caso, não certo para você cumprir, mas certo enquanto verdade absoluta. Então, eles querem desmistificar isso, tá? Ver as coisas de uma maneira mais entre pesos. É mais ou menos isso. Alguma dúvida? Não, senhor. Então, a verdade, ela não existe. Se ela existisse para eles, como é que você ia comunicar? Então, ele tenta, então, relativizar isso, tá? A suspensão do juízo, sem julgar. O cinismo, tá? Ele é um pouco mais interessante. O cinismo, ele vem, o seu principal construtor, eu tenho que ficar de olho aqui no horário, o seu principal construtor, ele é Diógenes, tá? Deixa eu ver aqui, uns 45, dá tempo demais. Ô, professor, desculpa falar agora, mas qual que é o capítulo? Capítulo 5. Eu estou na página 10 ou 11, olha aí, 10 ou 11. Valeu. Então, os Diógenes, eles eram seguidores de Sócrates, tá? E eles pregavam o desligamento das convenções sociais. Eles eram desprendidos de bens e que bens? Bens materiais, óbvio. E eles não se preocupavam com o conforto material, bem diferente da nossa sociedade atual, né? Então, os cínicos de Diógenes tá muito vinculado, então, a esse desprendimento das convenções sociais. Você é uma pessoa solta, tá? E eles, então, estavam despreocupados com o conforto material, com o bem material. Tanto que é que a palavra cínico, né, o cinismo, cínico vem do latim cínimus, que quer dizer cão. Eles eram considerados, inclusive, os cães da cidade. Diógenes, ele morava num barril. Então, o cara não estava muito preocupado com as convenções, não. Essa parte vermelha aqui, que está circulado vermelho, ela é interessante, porque conta uma historinha que Diógenes ele estava lá
deitado tomando um sol, e a pessoa ficou na frente dele e fez sombra para ele. E essa pessoa não era qualquer pessoa não, tá? Depois vocês vejam com quem ele falou isso. Mas, voltando, então, como eles não estavam preocupados com as convenções sociais, não estavam preocupados com a questão do bem material, do conforto, eles desprezavam tudo isso. Eles acreditavam que as pessoas elas tinham que acabar com essas necessidades supérfluas. Essas necessidades supérfluas, elas escravizavam o homem. Então, o homem, ele não conseguia ter liberdade. Então, toda essa busca pela superficialidade, por essas convenções, comer com garfo e faca, por exemplo, vestir roupas bonitas, trocar de roupa, ser uma pessoa, se você está triste, mas você ser uma pessoa agradável, tipo assim, estou triste, mas eu estou aqui, bom dia, tudo bem? Vocês estão bem e tal? Então, essas coisas supérfluas te tornam presos. Então, ele pede para que você alcance a liberdade. Então, a condição essencial para você alcançar a felicidade, para eles, é você eliminar essas necessidades supérfluas. Então, eles, de uma certa forma, cuidado com isso, porque muita gente se ferra com isso. De uma certa forma, se vocês observarem, olha essa parte aqui, ó, deixa eu tentar sublinhar. Os cínicos desprezam prazer. Tá? Por quê? Porque ele escraviza a alma. Ele não está falando de você viver uma vida totalmente desconfortável, mas ele está querendo dizer o seguinte: você não tem que buscar o prazer total. Mas você tem que ter o prazer na comida, mas a comida não pode ser seu prazer total. O sono, dormir, que adolescente gosta de dormir muito, né? Vocês sentem muito prazer ao ficarem sem fazer nada, o ócio. Então, isso vai escravizar sua alma, viu? Vocês estão sendo plenamente escravizados dentro da visão dos cínicos. E isso vai consumir vocês, vai fazer com que vocês se percam e não sejam, portanto, felizes, mesmo que aparentemente vocês sejam felizes. Dúvidas sobre os cínicos? Não, senhor. Sério, É gente? de boa. Então, Nenhuma, beleza. de boa. Eu falei em aulas passadas sobre o helenismo. Vocês já viram isso em história? Tudo bom? Com o professor de história. Vocês têm alguma dúvida sobre helenismo? Porque é essencial que vocês saibam o que é helenismo. Ou não? Se não tiver dúvida, eu vou passar para frente. Como quem cala consente, vou para frente. Deixa eu voltar aqui, porque ele fala sobre autarquia e eu preciso falar sobre autarquia. Só que eu preciso encontrar, porque eu não fico lendo muito o livro de vocês. Prometo que eu vou tentar me disciplinar e ficar lendo os livros para poder dar aula. Mas também, se vocês lessem, vocês me ajudariam, né? Eu vou falar sobre autarquia, depois eu procuro e vocês procurem e falam. Gente, a autarquia para os cínicos, tá? É o bastar-se a si mesmo, tá? É a apatia, a indiferença diante de tudo que a gente tem na vida. Então, os cínicos, eles acreditavam, então, que você não precisava de muita coisa. Bastava você. Bastava as coisas básicas da vida. Então, que essa apatia seja apatia por essas coisas extras, tá? Por essas coisas que são convenções sociais, que são luxo. Então, ele busca, tá, uma vida marcada pela simplicidade. Volto a referir com vocês, a tarefa básica de hoje, ela está vinculada a fazer um quadro comparativo entre
as escolas surgidas no período do helenismo. E o que foi o helenismo? Foi um período no qual Alexandre o Grande, rei da Macedônia, ele domina a Grécia e expande o território dele para além da Grécia. Ele chega até o rio Indo, gente, nas Índias, ou na Índia, né? E ele tem uma característica básica, ele tolera a cultura de outros povos. Então, ele permite que haja uma mistura, um sincretismo. Entretanto, não nos esqueçamos que é um império, e se é um império, Alexandre o Grande, ele mandava redigir as leis dentro da cultura greco. Então, os gregos, eles passaram a sua língua, a sua escrita e as suas leis. Então, alguns costumes. A mistura disso, tá? A construção disso se dá à construção do helenismo, ok? E, portanto, essa cultura grega, ela vai ser absorvida, tá? E vai absorver também parte da cultura romana. E essa cultura greco-romana é a nossa cultura de hoje. Então, não nos esqueçamos que o helenismo, ele abriu espaço, tá, para essas visões que, às vezes, o Estado não tinha. Ele não aceitava essas visões. Mas o Estado, ele permitia que essas visões, elas acontecessem, que elas existissem. Então, é necessário que a gente tenha o bom senso e o cuidado para que nós, então, não nos percamos na ideia de uma sociedade plural de agora, mas uma sociedade plural de antes, com uma forte e grande influência dos gregos, tá? Então, esse helenismo, se eu não me engano, ele está no início desse capítulo aí. Então, quero que vocês procurem e dêem uma estudada. Em relação aos exercícios que eu passei outrora, eu vou cobrar todos depois no caderno, tá? Esses exercícios eu quero que vocês revejam, porque muitos de vocês não fizeram. E ele vai fazer parte do processo avaliativo de vocês, tá? Dúvida? Se não tiver dúvida, eu vou dar minha aula por encerrado. Dúvida? Nenhuma, professor, não. Tá de boa, tá de boa. Tem certeza? 29 Nenhuma. Nenhuma? Nenhum com dúvida? Absoluta, Nenhum. absoluta. Nenhum. Pode dormir, professor. Boa noite, viu? A gente não tem certeza de nada, mas também. Ó, gostei de não ter certeza de nada, né? Aí cai dentro de É nóis. uma escola, Tudo sei que cuidado. nada sei. Aí você já está falando de Sócrates, tá? Que é anterior a eles, mas gostei também. Sempre Só sei que nada sei. o ponto de vista, tá bom? Sei. Então, meus queridos, um abraço. Eu vou gravar a aula, deixar a aula disponível. Então, vocês já têm as escolas aí do vídeo anterior que eu passei para vocês, mais essas duas escolas que eu passei hoje. Na próxima aula, eu vou tentar tirar a dúvida e já vou para o capítulo 6. Tá? Já vou para o capítulo 6. Então, se tiverem dúvidas, é hora de tirar, na aula que vem. Porque a gente tem que andar, porque como temos uma aula por semana, pode... Bom? Alguma questão, Mirella? Você desligou o microfone? Ou ligou o microfone? Não? Então tá bom, meus queridos e queridas. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá? Podem perguntar, podem tirar dúvidas. Então anotem isso. Fora os exercícios do capítulo 5, eu quero que vocês façam agora um quadro comparativo das escolas surgidas no período do helenismo, desse capítulo 5. Um abraço, tudo de bom. Esse quadro comparativo aí, ele vai estar lá no site ou... Vai, vou pedir pro Felipe postar. É igual aquelas coisas escritas lá. Mas, de qualquer forma, às vezes um aluno Entendi. ele não acessa, mas na aula já está falando também. Tá bom? Beleza. Um abraço, tudo de bom para vocês. Shalom. Valeu, professor. Bom almoço aí, viu? Tá, Tá, professor. só uma hora, mas Você. tudo bem. Para vocês também. Tchau.